Olá, professores! Sejam bem-vindos ao programa de formação em alfabetização matemática. Hoje vamos retomar alguns dos assuntos discutidos no nosso encontro presencial sobre reforço escolar ou recomposição curricular. Então, as bases que nos orientam foram retiradas da avaliação diagnóstica que os alunos realizaram. Por exemplo, na questão 1, a habilidade que estava sendo avaliada era a habilidade do quarto ano 01. Então, ela dizia que o aluno precisava ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das dezenas de milhar. Como nós estamos falando de crianças que necessitam da recomposição curricular e do reforço escolar, a gente precisa lembrar que essa habilidade ela é construída dentro de uma espiralidade de conhecimento, ou seja, ela é a ampliação de uma habilidade anterior. Então, ela está ligada à habilidade do segundo ano. E na habilidade do segundo ano, as crianças precisavam já saber comparar e ordenar números naturais até a ordem das centenas. Se eles não desenvolveram essa habilidade do segundo ano, ou se dentro desse processo existem lacunas, se faz importante olhar para as duas habilidades concomitantemente para a gente poder desenvolver um bom trabalho. Então, é nesse sentido que essa formação foi elaborada. Então, vejam, a habilidade do quarto ano 6A do currículo paulista, ela está ligada à habilidade do terceiro ano 05 da nossa base, nacional. Então, a gente vai fazendo esses paralelos e mostrando as atividades práticas dentro dessas habilidades. 3 habilidades do terceiro ano também se destacaram como muito importantes, A habilidade 14, que vai trabalhar aí, com a autonomia do aluno em descrever características de figuras geométricas espaciais e a relação com a planificação. A habilidade número 4, que vai trabalhar com a reta numérica, Então, a gente vai estar aí desenvolvendo adição, subtração, deslocamentos, dentro da reta numérica, ou seja, a gente vai trabalhar com a organização tanto crescente quanto decrescente, dessa sequência. E a 27, que vai trabalhar com gráficos, tabelas, Então, a gente vai trabalhar com tabelas de dupla entrada, e é nesse sentido que a gente vai pensar esse processo formativo de hoje. Então, um primeiro jogo aí para vocês trabalharem com as crianças faz parte do material de apoio que está no nosso Drive, que vocês podem acessar pelo QR Code que está aí na tela, tá bom? Esse jogo ele pode ser montado tanto através da habilidade do segundo ano até a habilidade do quarto, ou seja, a gente começa a jogar com as crianças níveis mais fáceis para depois atingir níveis mais difíceis. Então, para realizar esse jogo do menor número, vocês vão precisar de cartolina para que as crianças construam, os cartões com os números, então régua também, porque eles vão fazer os cartões, ou se você já tiver os cartões prontos, também pode ser. O importante é que cada criança tenha 20 cartões em mãos, com os números de 0 a 9, ou seja, ela vai ter 2 vezes a sequência de 0 a 9 na mão, tá bom? E aí a gente vai dividir a turma em equipes, cada equipe vai recortar então esses cartões, caso você não tenha, Então, para cada equipe serão confeccionados os 20 cartões, 2 vezes o 0, 2 vezes o 1, 2 vezes o 2 e assim por diante até o 9. Eles também vão ter que diferenciar de alguma forma o número 6 e o número 9. Ou põe um risquinho embaixo, ou escreve por extenso o nome do número, para que não dê confusão na hora do jogo.
Eles vão juntar todos esses cartões, vão embaralhar, né, e vão colocar num único monte, desde que os números fiquem voltados para baixo. Então, o monte vai ficar no meio da mesa, ninguém vai ver qual é o número que vai ser sorteado, porque ele vai estar virado para baixo. Então, cada jogador da equipe vai ter em mãos também uma tabela. E essa tabela é que é o segredo para a gente trabalhar ou com a habilidade do segundo ano ou com a habilidade do quarto ano, tá bom? Então, vejam, se na tabela você tiver a unidade, a dezena e a centena, você vai trabalhar com a habilidade do segundo ano. Se na tabela tiver a unidade de milhar e a dezena de milhar, a gente já consegue trabalhar com a habilidade do quarto ano. Então, veja a dificuldade das crianças e vá propondo o jogo gradativamente, ou seja, vai ampliando o desafio conforme eles forem conquistando os conhecimentos, tá? Então, eles vão, na vez de jogar, pegar um cartão, ver que algarismo tem nele e escrever em qualquer um dos lugares aí do quadro de valor e lugar. Então, nessa tabela, se for de centena, dezena e unidade, ela vai se configurar como um quadro de valor e lugar. Ele sorteou o número, vamos supor 3. Ele vai ter que escolher onde é que ele vai pôr esse número 3. Então, ele quer pôr o número 3 na centena, na dezena ou na unidade. Lembrando que ganha o jogo quem fizer o menor número. Então, vejam que o tempo todo tem uma estratégia de valor e lugar do número. Então, o tempo todo eles estão comparando e ordenando os números naturais, né? Para poder reconhecer quem é o maior e quem é o menor número. Então, é um jogo muito importante e que trabalha as duas habilidades que aqui estão, tá bom? Os cartões que são retirados, eles não voltam para o monte e os outros jogadores vão fazendo a mesma coisa. Então, se na minha tabela de valor e lugar eu for até a dezena de milhar, as crianças vão ter que jogar 5 rodadas para formar o número e aí verificar quem fez o menor número para ganhar a rodada. Se na minha tabela do quadro de valor e lugar eu realizar até a centena, 3 rodadas já é o suficiente para eles montarem o número e fazerem a comparação, tá bom? Então, tudo vai depender do que você quer trabalhar, de qual é o desafio que você vai propor para a sua turma. Então, os jogadores, quando terminam, verificam os números, podem pôr em ordem crescente ou ordem decrescente. Se a habilidade em foco for a do quarto ano, eles podem escrever o nome desses números, ler o nome desses números, né? Então, a gente vai ampliando o conhecimento conforme o nível de desenvolvimento da turma. Ganha o jogo quem formar mais menores números, tá bom? O outro jogo que também trabalha com essas mesmas habilidades é o jogo dos canudinhos, né? Então, esse jogo a gente vai trabalhar também com o quadro de valor e lugar, só que aqui sem nomear unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Aqui a gente vai pôr os canudinhos ou palitos, né? Porque pode ser usados palitos também. Soltos, os amarradinhos que vão virar as dezenas e os amarradões que vão virar as centenas, né? Então, vejam aí que tem o QR Code para a gente acessar o material, tá? Lá no Drive, não esqueçam disso. Para jogar esse jogo, a gente vai precisar de elástico para poder juntar os palitos, né? Ou canudinhos. Acho que hoje em dia o palito é mais fácil que o canudo, né, gente? 2 dados. Isso é o material que cada equipe vai usar. Vocês vão dividir eles em equipes, né? Vai colocar ali os 100 palitos em cima da mesa com os 15 elásticos e os 2 dados. E aí cada jogador vai jogar os 2 dados, soma os pontos obtidos, pega a quantidade de palitos, né? E vai preenchendo a sua tabela. Toda vez que ele juntar 10 palitos, ele precisa fazer um amarradinho e lançar os pontos no lugar da dezena. Ele não vai poder lançar os 10 pontos no lugar da unidade.
Com isso, ele vai aprendendo o valor e o lugar dos números, né? Toda vez que ele juntar 10 amarradinhos, ele faz um amarradão, que são os 100 palitos juntos. Vence quem chegar primeiro ao amarradão. Ou, mais para frente, você pode colocar um desafio maior. Quando chega no amarradão, não termina o jogo. Vence quem conseguiu o maior número de palitos nas rodadas estipuladas, tá bom? Então, é bem interessante também esse jogo. Agora, refletindo um pouquinho sobre os cuidados que a gente deve ter, pensando nesses jogos que eu falei para vocês, a gente precisa pensar no tipo de material a ser utilizado. Nos livros, a gente encontra muito atividades com ábaco, atividades com material dourado e poucas atividades com palitos. No slide anterior, no jogo dos amarradinhos, a gente viu que a criança junta 10 palitos, amarra esses mesmos 10 e coloca na dezena. Ela junta 10 amarradinhos, né, 10 dezenas, faz um amarradão com 100 palitos, os mesmos que ela sorteou, e coloca na centena. Vejam que não tem troca. Quando a gente trabalha com os palitos, né, aqui então no caso os palitos, a gente não faz a troca. A gente trabalha com a ideia de juntar. A ideia de juntar é a primeira ideia da adição. Quando a gente faz esse jogo ao contrário, eles começam com 100 palitos, conforme eles vão sorteando no dado, eles vão tirando, né? A gente está trabalhando a ideia de tirar. Então vejam que não tem troca. Eu não estou falando de valor posicional ainda, eu estou falando de juntar para aí mudar a posição e o valor, né? Porque quando eu junto o valor 10 e mudo a posição. Isso é o que o palito faz. Quando a gente passa a trabalhar com o material dourado, a gente não vai manter os cubinhos. Porque quando a criança fizer esse jogo com o material dourado, ela vai juntar 10 cubinhos e ela vai trocar por uma barrinha. Ela não vai permanecer com o material que ela juntou. Ela troca. E aí, quando ela faz essa troca, é uma outra ideia que a gente está trabalhando do sistema de numeração decimal. Mais ainda, se mantém a quantidade. Porque se ela pegar esses cubinhos e colocar em cima da barrinha, ela vai conseguir encontrar os 10 cubinhos aqui coladinhos. Então, a gente pode, né, falar para ela que para ficar mais fácil de manusear, né, porque ela está trocando unidade por dezena. Então, a gente vai trabalhando o concreto e a linguagem matemática ao mesmo tempo com o material dourado. Então vejam que aqui eu acrescento um novo conceito da matemática. Nos palitos a gente só juntava e trocava o lugar, mas eu não trocava o material. Aqui eu já tenho uma outra visão. Além de eu juntar, eu troco de lugar e de material, né? Quando a gente vai desenvolver o trabalho com o ábaco, o cálculo mental precisa estar muito bem desenvolvido. Por quê? Eu vou juntar, né, 10 unidades aí, né, de qualquer cor. Vamos, por exemplo, aqui o ábaco foi retirado da internet. Vejam que ele está virado ao contrário, tá vendo? Ele tá para trabalhar número decimal. Do outro lado do ábaco é que a gente tem a unidade, a dezena e a centena, tá bom? Então, assim, só para a gente entender que o ábaco também tem esses dois lados. Esse lado aqui é para a gente trabalhar números decimais. E o outro lado é que a gente trabalha o quadro de valor e lugar, tá bom? Então, no caso do ábaco, eu vou juntar 10 argolinhas laranjas e vou trocar por uma azul. Ele não tem como fazer a correspondência 10 para 10. Ele precisa do cálculo mental. Ele vai trabalhar o valor instituído naquela cor.
Então vejam que se o cálculo mental não estiver bem desenvolvido, o ábaco ele vai trazer desafios. Se o cálculo mental estiver bem desenvolvido, o ábaco facilita o desenvolvimento da operação. Então vejam que cada material tem o seu momento de uso e a gente não pode ir pulando etapas. Então por isso que é muito importante a gente conhecer os materiais, na hora do nosso estudo, utilizar esses materiais e pensar nesses desafios que as crianças podem ter, para que a gente já elabore estratégias de apoio caso seja necessário, tá bom? Então fica essa dica para vocês. Depois, mais para frente, numa outra oportunidade, a gente vai mergulhar um pouquinho mais na questão da resolução de situação-problema. Hoje aqui eu vou trazer para vocês essa questão dos procedimentos e da interpretação da situação-problema. Então, uma atividade bem legal para fazer com as crianças é dividir elas em grupos e para cada grupo entregar um problema e perguntar para elas como começam os problemas de matemática que vocês têm em mãos. Cada grupo vai dizer como começa o problema que tem na mão dele. E aí você vai fazer um cartaz com os começos desse problema. A partir disso, pergunta para um grupo como ele acha que termina o problema do outro, sem ele conhecer o final daquele problema, para que eles percebam que o início do problema traz um dado importante, que é o dado que contextualiza toda a situação. Então a criança vai aprendendo que o começo do problema vai trazer o contexto da situação. Então ela precisa estar atenta aos dados que ali aparecem. Então vejam que a gente não vai resolver nenhum problema, a gente vai aprender a ler o problema primeiro, né? Pensando que é um outro gênero textual, que eles não estão habituados a ler ainda, né? Que na língua portuguesa a gente trabalha com contos, com fábulas, aqui é outro gênero e que demanda essa atenção especial às partes que ele tem. Outra atividade legal é levantar com eles, num outro cartaz, quais perguntas a gente encontra nos problemas de matemática. E aí comparar com as perguntas que eles fizeram quando eles terminaram o problema do outro grupo. E analisar essas perguntas. Se eu quero saber quantos alunos faltaram, o que é isso? Vamos fazer um teatro aqui na sala com essa situação? Então vamos fazer de conta que o grupo A faltou. Então o grupo A fica de pé na lousa porque vocês faltaram. O que eu fiz quando eu tirei o grupo A do lugar deles? Então com isso as crianças vão percebendo qual é o raciocínio, qual é o cálculo mental que elas precisam fazer. Com isso a gente vai ver diminuir aquela situação assim. Professora, é conta de mais ou conta de menos? Por quê? Porque eles vão perceber que o próprio problema já traz isso para eles, tá bom? Então fica essa dica para vocês aí. E aí a gente pode brincar com eles de mudar os problemas, para eles compreenderem que o dado posto no problema muda toda a situação. Então, por exemplo, Dorival vendeu 33 picolés, Daniel vendeu 15 a menos que o Dorival. Quantos picolés Daniel vendeu? A gente pode trocar os números, né? Então, colocar 40 no lugar do 33. O que vai acontecer com a resposta? Questiona as crianças. Quem gostaria de pôr um outro número? E aí vai tentando, vai testando, vai experimentando outras situações. Com isso, eles estão aprendendo a ler e interpretar sozinhos, sem precisar da sua ajuda. Depois a gente tem aí a descrição das figuras geométricas, né? Que eles precisam descrever as características e relacionar com as planificações. E aí a gente pode fazer um jogo de caça ao tesouro, né? Então é uma atividade bem divertida, a gente usa deslocamento e localização. O professor esconde as pistas na escola, né? E uma pista vai levando a outra até eles chegarem no tesouro, né? E aí a gente vai podendo trabalhar também deslocamento no sentido de da mesa do professor, caminhe 10 passos até o ventilador. Aí no ventilador você coloca outra pista.
né? À direita caminhe outros 20. Então, quando ele está de frente para o ventilador, ele vai ter que caminhar mais 20 passos à direita. E ali você vai deixando outras pistas até que eles encontrem aí as figuras geométricas. Então, encontre o círculo verde no chão da quadra. E no meio da pista final, você pode pôr desenhos, carimbos, chocolate, bala, o que você quiser que eles encontrem como tesouro. Aqui eu vou deixar para vocês também na descrição do vídeo vários aplicativos, programas, até plataformas que trazem atividades virtuais para a gente poder usar em celular, tablet, Chromebook, TV, né? Então tudo que for recurso digital também tem aí para vocês poderem acessar com as crianças, tá bom? Com relação à reta numérica, eu vou deixar para vocês também, que agora nós já estamos em 25 minutos aqui de formação, né? Vai cansando um pouquinho. Então, eu vou deixar para vocês o como fazer, que estratégias utilizar lá no nosso Drive. E tem o vídeo também no canal da Secretaria Municipal de Educação de Capivari, em que tem exemplos de como desenvolver multiplicação e divisão através da reta numérica, tá bom? Então, para poder ampliar aí o conhecimento de vocês, vou deixar o link abaixo do vídeo também. E aí, pensando um pouquinho nessa questão da divisão, a gente pode aqui dar um exemplo, na própria régua do aluno é possível trabalhar a divisão de 15 dividido por 3. Então, se eu vou trabalhar 15 dividido por 3, eu vou de 3 em 3 até chegar no 15. E aí eu vou ter a resposta dessa divisão, que é 5, né? Se eu vou trabalhar com um número maior, 92 dividido por 4, eu posso fazer no papel uma régua de 10 em 10 e manter a régua de 1 em 1. Por quê? Porque eu preciso decompor para fazer essa divisão. Porque quando a gente vai resolver essa continha, a gente não começa nas 9 dezenas dividido por 4? E aí a gente vai pensar 90 na tabuada do 4? A mesma coisa vai acontecer na reta numérica. Eu vou dividir 90 por 4 e depois eu vou dividir o 2 por 4. Então, quando eu vou dividir 90 por 4, eu vou de 4 em 4 dezenas. O que vai acontecer? Opa, cheguei no 80 e sobrou quanto aqui? Sobrou 10 dezenas. O que eu vou fazer com essas 10 dezenas que sobrou? Eu não coloco 1 embaixo e não desço 2 para ficar 12 na continha? A mesma coisa vai fazer aqui. Vou pegar essa uma dezena e vou juntar com as duas unidades e vou dividir 12 por 4. Então, aí eu vou dividindo aqui, ó, 12 por 4. Então, eu vou de 4 em 4 na reta numérica até chegar no 12. E aí eu tenho a minha resposta aqui, que é 23, a resposta dessa continha. Então, vejam que interessante para a gente poder calcular aí na reta numérica a divisão. E aí eu vou deixar para vocês também lá disponíveis, né, alguns livros de história para que vocês possam trabalhar em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras, situações problemas e tantas outras atividades que a gente vai deixar lá descrito para vocês, tá bom? Então são esses os livrinhos que a gente tem lá, o QR Code para acessar o Drive está aí na tela novamente, né, para que todos possam acessar. E aí vou deixar para vocês então também, lá junto no Drive, o nome de cada livro que lá está, qual é a demanda que ele trabalha, né? E que perguntas ele possibilita a gente desenvolver com as crianças, tá bom? Mais recursos e ideias, como eu falei para vocês, temos lá no site da Secretaria Municipal de Educação de Capivari, na qual eu faço a formação de matemática desde o 1º até o 5º ano. A gente tem vídeos mensais, então todo mês, no início de mês, é colocado um vídeo lá para vocês. Então podem aproveitar também esse material, é gratuito.
tem nas descrições todos os materiais utilizados também, tá bom? E é isso, a gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima!